Paz do Senhor, senta aí, pega o seu café, a sua Bíblia e vamos conversar sobre o Salmo 1. Convido você a pegar a sua Bíblia então e vamos abrir nos Salmos 1 e vamos ler. Tô com a minha Bíblia aqui, vamos lá. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Esse salmo de número 1, ele nos ensina a como ser feliz, como encontrar a felicidade. Pois o salmista ele inicia dizendo como é feliz aquele e continua explicando. Então, ele dá um roteirinho para nós aprendermos como sermos felizes. E ele dá um roteirinho e nós vamos juntos entender esse roteiro. O primeiro ponto que ele diz aqui é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Primeiramente, nós vamos ter que entender quem são os ímpios. Os ímpios são as pessoas que não seguem os preceitos e as leis do Senhor. A Bíblia considera eles como ímpios. Então, se nós andarmos de acordo com o conselho de pessoas que não agradam a Deus, automaticamente nós não estaremos agradando a Deus. A companhia, ela nos molda. O ambiente, ele nos molda também. Então, se a gente só parar para ouvir ou só ouvir conselho de pessoas que não estão de acordo com as leis do Senhor ou que não seguem os princípios bíblicos, nós vamos nos moldar a esse comportamento e acabaremos praticando as coisas que desagradam a Deus, porque nós estamos sendo moldados pelo ambiente, por pessoas e principalmente por conselhos de pessoas que não agradam a Deus. Caiu a luz. Voltou a luz. Então, qual é o primeiro ponto que o salmista nos ensina? Evitar as pessoas que fazem coisas que desagradam a Deus. Por exemplo, você tem que evitar aquela pessoa que fala mal de todo mundo. Evitar a pessoa que acha defeito em tudo. Evitar aquela pessoa que pra ela nada tá bem, que só sabe reclamar, que só sabe achar problema, dificuldade. Temos que evitar esse tipo de pessoa. Devemos procurar pessoas que estejam à nossa volta, que tragam coisas boas para nossas vidas, que tragam uma palavra boa para as nossas vidas, que sempre falem bem das coisas, que evitam falar mal dos outros, que têm a sua vida voltada principalmente para os princípios bíblicos, porque você vai ser moldado daí por uma pessoa que segue o conselho de Deus. E interessante também é você se cercar de pessoas que possam te ensinar algo. E principalmente algo que vai ser útil para você, para o seu futuro. Então, o primeiro ponto que o salmista nos traz é que nós devemos evitar os ímpios. O segundo ponto, não imita a conduta dos pecadores. Como eu já falei, e eu vou repetir isso várias vezes, o ambiente ele nos molda. Por exemplo, se você inicia em um emprego, enfim, em qualquer lugar que seja, e os seus colegas de trabalho, eles têm o costume de falar mal da empresa, de achar defeito em tudo, de falar mal um dos outros, pessoas que procuram fugir do serviço, que ficam dando escapadinhas no meio do serviço, ou que ficam durante o expediente mesmo, não fazendo o que precisa ser feito, fugindo dos seus compromissos, pessoas que têm condutas duvidosas. O que vai acontecer com você se esse ambiente te moldar? Você vai acabar fazendo a mesma coisa que eles. Então o salmista manda a gente fugir e não imitar a conduta dos pecadores. O que vai acontecer com você é que você vai seguir o mesmo rumo deles, vai adotar os mesmos costumes e práticas duvidosas.
Então, o salmista manda a gente vigiar nessa questão também. Vigiar com quem você anda, vigiar com quem você fala, vigiar o que você vê, vigiar com quem você tem convívio no dia a dia. O segundo ponto, então, foi esse: não imitar a conduta dos pecadores. Vamos para o terceiro ponto: não se assenta na roda dos zombadores. Em resumo, é basicamente aquilo que a gente já falou sobre convívio, sobre companhias. Evite falar mal dos outros nesses grupos de conversa e pense consigo mesmo que se esse grupo fala mal da pessoa X, da pessoa Y, da pessoa Z, provavelmente quando você não está próximo daquele grupo, a pessoa que eles falam mal é você. Mas você tem a escolha. Você pode se assentar na roda desses zombadores e escarnecedores, mas você pode fazer diferente e não se assentar. Esses são os 3 conselhos do que não fazer. Não seguir o conselho dos ímpios, não imitar a conduta dos pecadores e nem se assentar na roda dos zombadores. Ou algumas outras versões falam escarnecedores. Mas agora nós vamos entender o que você deve fazer. A primeira coisa que o salmista fala é que nós devemos ter satisfação na lei do Senhor e meditar nela dia e noite. Meditar nela continuamente. A lei do Senhor, que o salmista diz, nada mais é que a palavra de Deus, a Bíblia. Então a gente entende aqui que nós necessitamos estar sempre lendo constantemente a palavra de Deus, a Bíblia, porque a própria Bíblia diz que ela se renova a cada manhã. Então, devemos meditar na Bíblia, ter os pensamentos voltados para a Bíblia, que seria a meditação, ler a Bíblia, mas não só ler por ler e meditar no que foi lido. E o que acontece quando a gente faz isso? É como a árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Primeira coisa. Isso significa que existe aí uma árvore saudável. Quando a gente faz isso, nós vamos dar fruto no tempo certo e as nossas folhas não vão murchar. Isso significa que nós seremos saudáveis e que a própria Bíblia vai nos moldar, nos aperfeiçoar. Nós iremos gerar frutos e iremos ser saudáveis. Uma árvore saudável, ela tem todos os nutrientes necessários para ser saudável. Então, a Bíblia, ela é o nutriente do ser humano para ser saudável. E não só o nutriente, mas todos os nutrientes que nós, seres humanos, precisamos para ser saudável. Outro ponto, tudo o que ele faz prospera. Então, a gente entende que quem anda segundo a palavra de Deus, ele tem prosperidade. E a prosperidade aqui é não ter falta de nada. Então, se você ainda não desenvolveu o hábito da leitura da Bíblia, eu aconselho você a começar. Por quê? A Bíblia é um manual de como viver aqui na Terra, de como vencer lutas, dificuldades, tribulações, problemas. Ela nos ensina principalmente o que nós devemos fazer para herdar o reino dos céus, para ter a salvação. E bem no final, o salmista vai dizer o seguinte: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Que você possa, então, desenvolver um hábito da leitura, meditar na palavra de Deus de dia e de noite, porque ela é nutriente para nossa alma, ela nos torna saudáveis, ela nos prospera, além de ela nos ajudar a lidar com todos os problemas que nós lidamos diariamente, também nos ajuda a vencer dificuldades, tentações. A palavra de Deus é o nosso manual aqui na Terra. Então, se você não tem o hábito da leitura, leia e medite nela, dia e noite, se necessário for. Porque, além de todos esses outros benefícios, a meditação da palavra de Deus e, posteriormente, o seu conhecimento de Deus, o seu conhecimento sobre a salvação, trará para você a oportunidade de você ter acesso aos céus, que foi por isso que Jesus veio à Terra, para que nós possamos ser salvos. Então, se esse vídeo te abençoou, eu peço para você deixar o seu joinha e comentar. E se você acha que esse vídeo vai abençoar outra pessoa, ou outras pessoas, algum amigo, algum parente, enfim, compartilhe esse vídeo e que Deus te abençoe.